Vale Rural, oferecimento Paulista, tradição de qualidade. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, fosse raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar a beleza de ser natural. Esse é o Vale Rural. Bom dia, o Vale Rural está começando. No programa de hoje, as informações sobre os leilões na região. Uma reportagem especial sobre cuidados com a mamite, a importância da criação da abelha rainha, o Ceasa como local ideal para o escoamento da produção e dicas essenciais para a doma racional do cavalo. Veja também os destaques e a agenda rural. O Vale Rural começa aqui. Sempre preocupados em melhorar a qualidade do leite, os criadores classificam como um dos principais inimigos do produto a mastite. Essa preocupação é que não deixa parar a busca de métodos para prevenir a doença. O Dr. Ida, veterinário da Comevap, vai explicar o que é mastite. A mastite ou mamite é um processo inflamatório da glândula mamária das vacas leiteiras. Ela pode ser causada por diversos motivos, assim como traumática ou então por germes que vêm a infectar a mama, a glândula mamária. A consequência disso é que nos importa bastante, porque ela altera totalmente a produção leiteira ou na sua qualidade ou na sua produção, o que interfere na sua perda total, então também na produção. Como causas traumáticas, nós temos acidente, ou às vezes um corte, outra vez uma pisadura, mas isso causa alterações que nós podemos ver por fora. Externamente já, então nós tomamos providência. Entretanto, a parte mais importante é que perde de 3 a 12% da produção leiteira é aquele que nós não vemos, que se chama de mamite subclínica. A subclínica é uma mamite causada por vários germes que em silêncio vem afetando a glândula mamária e diminuindo a sua produção. E isso pode afetar a saúde do consumidor? Dependendo do agente causador, pode realmente trazer consequência à saúde do homem. Por exemplo, tuberculose. A própria tuberculose pode trazer a consequência muito grave ao seu consumidor, porque nós não vemos, mas há diminuição sem que a gente possa detectar diretamente. A fazenda Nossa Senhora da Piedade, aqui em Caçapava, é uma das propriedades que utiliza o método WMT. José Cláudio, por que essa preocupação com a mastite? De 2 anos para cá, em função da nossa preocupação com a qualidade do leite, em função das cooperativas e alguns laticínios particulares instituir o prêmio por qualidade na produção de leite, nós optamos há 2 anos atrás em aprimorar o monitoramento e os cuidados com a mastite, visto que a mesma altera muito a qualidade do leite. Em função disso, em razão de uma viagem nos Estados Unidos, nós temos a oportunidade de trazer de lá um aparelho chamado WMT, que nos dá um bom monitoramento da mastite subclínica. Normalmente, o teste usado é o CMT, o California Mastite Test. Porém, nós optamos pelo WMT por ele ser um teste menos subjetivo, um teste mais objetivo, mais preciso e nos dá uma noção bem boa da quantidade de células somáticas presente no leite, mostrando um bom monitoramento da glândula mamária. E como é que é feito esse teste WMT? Uma vez ao mês, nós coletamos uma amostra de leite de cada vaca para a execução do teste. O teste é muito simples, é feito com o auxílio desse aparelho. Nós colocamos 2 ml de leite dentro do aparelho e colocamos um reagente. O tubo é tampado, agitado e é virado de boca para baixo durante 15 segundos. Volta-se o tubo e pela quantidade de leite que sobrou no tubo, você tem aproximadamente a contagem de célula somática que tem no leite da vaca. Quanto menos leite vazar
pelo orifício, significa que maior quantidade de célula somática existe no leite. Quanto mais célula somática existe no leite, poderíamos dizer que seria maior o grau de mastite. O ideal é que a vaca tenha célula somática no leite. Agora, com isso, nós vamos ter uma boa amostragem de como está o rebanho. Por exemplo, de quantas vacas nós temos com contagem de célula somática alta, quais lotes de vacas estão com contagem de célula somática alta, e com isso nós vamos tomar as medidas necessárias para baixar a quantidade de célula somática do rebanho, baixar o WMT do rebanho, ou baixar a mastite subclínica do rebanho. Bom dia, amigos. A comercialização de gado leiteiro no Vale do Paraíba continua estável. Nos preços praticados, houve uma redução de aproximadamente 30% em relação ao primeiro semestre do ano. Entretanto, a liquidez em nossos leilões aumentou bastante, com índices de defesas abaixo de 10%. Veja agora o resultado do último leilão Bom Sucesso. As bezerras mestiças foram vendidas à média de R$ 180 por cabeça. Vacas mestiças, R$ 780 por cabeça. O gado de corte teve uma oscilação de R$ 1,50 a R$ 1,80 o quilo. O destaque foi uma vaca girolanda meio sangue, campeã do torneio leiteiro, com produção de 42 quilos em 3 ordenhas, vendida por Jairo Ferreira de Carvalho e adquirida por Antônio Carlos Correia, lá mesmo do bairro do Bom Sucesso. Anote agora a nossa agenda de negócios para o mês de setembro. Dia 13 de setembro, quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, leilocorte mensal de Jacareí. Oferta de bezerros de corte Nelore, Nelorados e mestiços, fêmeas leiteiras em descarte e fêmeas leiteiras mestiças em lactação ou prenhas. O gado de corte será vendido com o prazo de 15 dias e as fêmeas leiteiras em 4 pagamentos. Local, Recinto da Fapija, Escola Agrícola de Jacareí. Promoção, Sindicato Rural de Jacareí. Realização, Pupio Leilões. Dia 15 de setembro, sexta-feira, às 20 horas, em Jacareí, primeiro leilão Rematel. Produtos Rematel Limitada, Fazenda Santa Cristina, estará ofertando 40 lotes de fêmeas holandesas PO, entre bezerras, novilhas de primeira cria e vacas de alta lactação. Tudo em 4 pagamentos mensais. Local, Tatersal de Leilões. O Sindicato Rural de Jacareí. Realização, Pupio Leilões. Dia 18 de setembro, segunda-feira, a partir das 20 horas, no Palace, em São Paulo, primeiro leilão ouro da raça Girolando. Tradicionais criadores da raça Girolando de Minas Gerais e São Paulo estarão ofertando 50 vacas com lactações superiores a 30 quilos na grande noite de gala do gado Girolando. Dia 23 de setembro, sábado, a partir das 18 horas, leilão paulista do Girolando. Oferta de 45 vacas girolandas em lactação registradas na Aço Leite. Local, Tatersal de Leilões do Sindicato Rural de Jacareí. E por hoje é só. Na próxima semana, iremos apresentar um balanço geral daquilo que ocorreu na comercialização de animais aqui no Vale do Paraíba no primeiro semestre do ano. Até lá, se Deus quiser. Novo Jornal Vale Paraibano, uma leitura dinâmica com novo visual e nova filosofia. No primeiro caderno, 2 vezes mais notícias regionais, lado a lado com a economia e o mundo. Novo caderno de esportes, muita ação, diversão e profissionalismo. Novo caderno de classificados, mais dinâmico, com novas sessões e orientações para agilizar sua pesquisa. O Vale Viver você já conhece, agora é um caderno diário com dicas e novas sessões. Vale Paraibano, você em primeiro lugar. O Vale Rural agora também é restaurante em Paraibuna. Lá você pode saborear fogado, feijão tropeiro, leitô, pururuca e outras delícias da cozinha caipira por quilo. O Vale Rural fica ao lado da rodoviária e abre sábados e domingos.
Criar abelhas tem sido uma atividade cada vez mais procurada por produtores rurais do Vale do Paraíba. Além das condições propícias que a região oferece, produtos como mel, própolis e geleia real podem significar uma renda extra, principalmente nas pequenas propriedades. Mas a apicultura exige alguns cuidados para garantir a produtividade e rentabilidade para o produtor. Um cuidado indispensável é a troca da abelha rainha. O Centro de Apicultura Tropical em Pindamonhangaba produz cerca de 300 abelhas rainhas por mês, número insuficiente para atender aos pedidos vindos de todas as partes do país. O centro é um dos mais importantes da América Latina e remete as abelhas pelo correio. O trabalho de criação de novas abelhas rainhas exige muito conhecimento, como é o caso do biólogo Celso, que trabalha aqui há 3 anos. Celso, por que os produtores devem trocar as suas abelhas rainhas? Bem, Serginho, a gente recomenda que os produtores troquem suas rainhas anualmente, tá? Uma rainha vive em média até 3 anos, mas 1 ano de vida é o tempo ideal de sua maior produtividade, ou seja, onde ela tem o ápice de postura de até 3.000 ovos por dia. Depois disso ela declina, botando 1.500, 2.000 ovos. Com esse aumento de produtividade, consequentemente vai aumentar toda a sua produção, onde a gente consegue aumentar até 200% sua produção em mel, em pólen, em geleia real, em própolis e muito mais. Como é que é todo o processo de criação de abelhas rainhas? Bem, Serginho, a criação de rainhas se inicia com a seleção de matrizes. Essas matrizes são selecionadas aqui no centro com o critério de melhor produtividade de mel e menor agressividade dessas abelhas. Selecionado essas matrizes, nós iniciamos a criação então. Das matrizes nós tiramos as larvas de 12 a 24 horas, que são ideal para se fazer a transferência de larvas, da enxertia. Feita a transferência de larvas, nós levamos essas larvas para fazer o desenvolvimento nas colmeias recrias. As colmeias recrias são caixas fortes, bem alimentadas e que estão órfãs, condição ideal para criarem boas rainhas, onde elas permanecem por aí mais ou menos uns 10 dias, onde essas realeiras nascem, são rainhas virgens. Essas rainhas virgens, então, após são levadas para núcleos de fecundação, que são colmeias pequenas, colmeias fracas, só para manter as rainhas virgens no período de fecundação, onde elas permanecem aí por mais ou menos mais uns 15 dias. Após esse tempo, a gente verifica a sua postura. Se ela tiver com bom desempenho de postura, nós capturamos essas rainhas. Elas são marcadas com uma cor internacional, onde identifica a idade da rainha. Essas rainhas são capturadas, colocadas em uma gaiolinha, mais algumas acompanhantes, mais ou menos 6 a 10 operários jovens, para alimentar e acompanhar essa rainha. Depois elas são então enviadas pelo correio, tá? Para qualquer lugar do país. Elas podem ficar nessas gaiolinhas até mais ou menos 7 dias. Ao receber o produtor essas rainhas, ao fazer a introdução, ele pode soltar essas abelhas acompanhantes dentro de um saco plástico, que é o que nós recomendamos, para que não haja o perigo dessa rainha fugir. Após a retirada, essa rainha deve ser colocada em uma outra gaiola especial para introdução, que contém um canal que deve ter pasta cande, e então é levada para a colmeia para ser substituída. Apenas a troca da rainha é suficiente para que o produtor aumente a sua produção? Não. É necessário que o apicultor faça um bom manejo. Ele deve, inicialmente, dar espaço no ninho, desobstruir o ninho, tirando os favos velhos de mel, de pólen, substituindo-os por favos vazios ou por cera alveolada. Além disso, na ausência de florada, ele deverá dar uma alimentação estimulante da postura da rainha. Qual seria essa alimentação estimulante? A alimentação estimulante é formada pelo xarope, açúcar e água, com a concentração de 60% de açúcar. E na ausência do pólen, é necessário dar um suplemento proteico, que é formado de pólen, açúcar e soja. O Centro de Apicultura tem à disposição dos produtores estágios, cursos e apostilas durante o ano todo. O SEASA, no distrito de
de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, é um dos locais ideais para que o produtor coloque sua produção. O local, com um galpão e boxes, funciona todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 6 às 10 horas. Produtores de toda a região comparecem ali para escoar os mais diversos produtos. Dependendo do modo que eu planto e da produção, eu venho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depende do modo da colheita. Eu vendo banana, vendo inhame, vendo batata doce, vendo beterraba, vendo mandioquinha, abobrinha brasileira. Não, aqui é um lugar bom para vender, porque aqui o movimento é bom e aqui a gente vende, tem segurança, aqui o local aqui é muito bom, é o melhor local do Vale do Paraíba para vender aqui. Mas a central de abastecimento também é um retrato da atual situação do produtor rural, com os preços baixos e até mesmo com a falta de espaço para a venda. O CELS é muito importante, né? Porque acho que é o meio que facilita bem para escoar a mercadoria, né? Para a gente conseguir comercializar diretamente para quem vai revender para o consumidor. Está aumentando, né, a quantidade de produtores e está faltando espaço já, com cobertura, né, com melhores condições para venda. Então tem gente que já tem que se colocar no sol por falta de cobertura, então já seria necessário expandir a área. O Ceasa tem atualmente cadastrados 40 comerciantes e 60 produtores, entre pequenos e médios. As maiores ofertas são de produtos hortícolas. Em segundo lugar, vêm as frutas. As vendas são feitas diretamente pelo produtor, sendo aberto para comerciantes, famílias ou entidades que procuram melhores preços nos produtos. Algumas ofertas chegam a oferecer até 50% de desconto em relação aos preços praticados nas feiras livres e mercados. Mas o consumidor tem que comprar sempre em caixas fechadas. Quanto ao produtor, a direção do CEAGESP sempre arruma um jeitinho e espaço. Pequenos produtores podem vir diretamente com a mercadoria e pagando uma pequena taxa, temos locais suficientes. Agora, os grandes produtores, é necessário vir antecipadamente para reservar um espaço para que possa expor a mercadoria. Agora temos outros tipos de mercado sobre, por exemplo, mercado sobre veículos, para produtos em granel, como abacaxi, melancia, ou até em batata, por exemplo. Também se paga uma taxa para esse tipo de comércio. A estiagem prolongada tem provocado um grande número de queimadas na região do Vale do Paraíba. No mês de agosto, foram registradas 260 ocorrências na região, segundo dados do INPE. Este número é menor do que no ano passado, quando foram registradas 424 queimadas. A última vez que choveu no Vale do Paraíba foi no dia 6 de agosto. O índice atingiu 6 milímetros. O presidente Fernando Henrique liberou recursos de 1 bilhão e 100 milhões de reais, que deverão estar à disposição dos pequenos e médios produtores nos próximos dias. A atitude do governo não está sendo suficiente para animar os produtores. A queda na safra de 95 é irreversível. E vamos agora à nossa agenda rural. 3 grandes eventos agitam o final de semana. Santa Branca realiza a FASBRA. Monteiro Lobato agita a Festa do Pangaré. E em São Bento do Sapucaí acontece a final da exposição de gado e rodeio. Dias 11 e 12 em Pindamonhangaba, curso sobre relações humanas no trabalho. De 12 a 14 em Jacareí, na Escola Agrícola, curso sobre ranicultura. Dias 13 e 14 em Redenção da Serra, no bairro do Pinheirinho, curso sobre criação de bezerros. Dias 13 e 14 em Natividade da Serra, no bairro Alto, curso sobre primeiros socorros de bovinos. De 13 a 15 em Taubaté, curso sobre ordenha mecânica. Dias 15 e 16 em Monteiro Lobato, no bairro dos Sousas, curso sobre combate de incêndios na zona rural. De 15 a 17 em Taubaté, na APAI, acontece a Festa do Peão Apaixonado. Mostraremos aqui o que consideramos os procedimentos de uma doma racional correta. Em primeiro lugar, ela traz mais vantagens do que a doma tradicional.
Para os primeiros trabalhos de doma racional, necessita-se laço, cabresto, chicote de cabresteamento, guia, celote, chicote de guia e bridão com cabeçada. Como material opcional, pode-se utilizar o cabeção e as rédeas fixas ou de atar. Lembre-se sempre que os princípios da doma racional são não violência, repetição, recompensa, ritmo, progressividade e continuidade. Com isso na cabeça e o equipamento à mão, partimos para a doma propriamente dita. Ela se divide em duas fases, doma de baixo e doma de cima. Na doma de baixo temos a aproximação, cabresteamento, trabalhos de guia e redeamento. Ao iniciarmos o trabalho, uma boa prática é deixar o animal chucro acompanhado de um já manso, a fim de diminuir o natural nervosismo. Na aproximação, o animal deve perder o medo, tornando-se assim acessível ao homem. Considerando um animal completamente chucro, o primeiro passo é calmamente jogar o laço de baixo para cima no seu pescoço. Uma vez no pescoço do cavalo, dá-se pequenos golpes de laço lateralmente a cada tentativa de fuga. A seguir, devemos endireitá-lo de frente para o domador e calmamente aproximarmos-nos do seu pescoço e cabeça até podermos acariciá-lo. Começa assim o diálogo entre animal e homem, onde o domador deve empregar sons suaves visando acalmá-lo. Calma. Assim que o animal se mostrar mais calmo, devemos colocar o cabresto ou buçal em sua cabeça, tendo cuidado de escolher um cabresto de abotoar lateralmente, para facilitar o trabalho. Coloque o animal paralelo a uma cerca ou parede, posicione-se na altura da paleta dele, tome o cabresto com a mão direita, empunhando o cabo logo abaixo do queixo. Faça pressão para frente e, se necessário, reforce o comando com um leve toque de chicote na garupa. Ao mesmo tempo, associe o movimento com a voz de comando. Passo, passo. Depois de algumas passadas, o animal deve ser contido através de uma pressão para trás no cabresto, sempre associada a algum tipo de som de comando. Depois que os comandos de passo estiverem bem assimilados, introduz-se os comandos de trote ou marcha, conforme a raça, os quais devem obedecer a mesma ordem, porém mais enfáticos. Marcha, 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 marcha. A cada série de solicitação bem atendida, o animal deve ser contido e acariciado, como forma de recompensa.
sessões de trabalho levam em média 20 minutos, podendo ser realizadas em torno de 4 por dia, durante 3 dias no mínimo. O Vale Rural fica por aqui. Tenham todos um bom dia e até o próximo sábado, se Deus quiser. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas e crenças de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar a beleza de ser natural. Esse é o Vale Rural. Vale Rural, oferecimento Paulista, tradição de qualidade. Vale Rural, oferecimento